Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marco Aurélio Magno da Igreja Redenção de Aracruz e este é o momento Redenção de hoje para a sua edificação espiritual. No livro de Daniel, no capítulo de número 3, a partir do versículo 28 diz: Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, antes o desafiaram, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem e nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego. Amados, a palavra de hoje nos dá aqui a direção de que o quanto é importante confiar no Senhor, mesmo diante das mais diversas situações. Ainda que seja uma situação de perigo, de morte, como foi a desses nossos irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram colocados à prova, isso mesmo. Aquele rei, ele fez um decreto, e nesse decreto estava escrito que todo o povo que estava morando ali na Babilônia deveria se encurvar e adorar diante daquela estátua de Nabucodonosor. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens que foram levados cativos para a Babilônia, eles tinham em seus corações que não poderiam, em hipótese alguma, se encurvar diante de qualquer outro Deus que não fosse o Deus verdadeiro, o Deus vivo. E mesmo diante das ameaças, e mesmo diante, do decreto, porque já não era mais uma ameaça, ali havia um decreto, uma sentença de morte, porque aquele que não se encurvasse e adorasse a estátua de Nabucodonosor seria lançado na fornalha de fogo ardente. Mas a palavra de Deus diz aqui que Nabucodonosor, ele disse: olha, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Por quê? Porque confiaram nele. Meus queridos, meu irmãozinho, minha irmãzinha, talvez você esteja passando por um problema muito grave. Talvez a situação seja até uma situação realmente de vida ou morte, uma coisa terrível. A palavra de Deus diz que estes homens, eles confiaram no Senhor, daí veio o quê? O livramento da parte de Deus. Meu irmão e minha irmã, confiar no Senhor é entender que Ele tem poder para livrar. Ainda que, o diagnóstico médico, ele já o sentenciou à morte. Ainda, que o banco tem tentado, pegar o teu imóvel. Ainda que, a crise do país tem tentado forçar o que? Fechar prematuramente o seu comércio, a sua empresa, a sua indústria. Ainda que as ameaças tenham sido muito fortes em relação aos seus filhos. Ainda que há uma ameaça real contra, a tua esposa, o teu marido, alguma coisa tentando destruir a tua família. O segredo de Sadraque, Mesaque e Abednego foi confiar em Deus. Aleluia! Meu irmão, confie no Senhor. Minha irmãzinha, confie no Senhor. Ele tem livramento para você. A palavra de Deus diz aqui que havia um decreto e estes homens, eles fizeram o quê? Eles desafiaram a ordem do rei. E eles disseram: olha, nós não vamos
nos encurvar diante dessa estátua. Por quê? Porque essa estátua não é o nosso Deus é vivo, o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é o Deus que sabe livrar, e se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, querendo tu ou não me lançar lá dentro, o Senhor tem poder para nos livrar. Aí então, este rei mandou lançar esses homens de Deus dentro dessa fornalha. Mas quando lançou os 3 homens de Deus, havia junto com eles o 4º homem, oh aleluia. Jesus de Nazaré se faz presente quando nós, meu irmão, não negamos a nossa fé, quando nós não negamos a Deus. Isso atrai a presença de Deus. Meu querido e minha querida, ser fiéis ao Senhor atrai a presença de Deus para junto de nós, atrai o livramento de Deus para junto de nós, e seja qual for o diagnóstico, o decreto, a sentença, tudo isso é jogado por terra, tudo isso é aniquilado. Por quê? Porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus tem poder sobre o fogo, o nosso Deus tem poder sobre a água, o nosso Deus tem poder sobre as enfermidades, o nosso Deus tem poder sobre a crise, o nosso Deus tem poder, sobre ciúme, sobre drogas. O nosso Deus tem poder sobre qualquer coisa. Ele sabe livrar quem deposita nele a sua confiança. Querido, está confiando em quem? Está confiando no quê? Nós devemos confiar no Senhor, nós devemos entregar a nossa vida a Ele, nós devemos, nos despertar, a viver uma vida de integridade, uma vida de santidade, uma vida de lealdade. Isso mesmo, não negocie a tua fé, não negocie valores morais, não negocie absolutamente, nada com o diabo, ainda que o inimigo lhe faça uma proposta indecorosa, aquela que vai fazer com que você venha se dar bem em tudo na vida, tentando colocar para você poder, regalias, e para isso você tem que negar a Deus, para isso você tem que abandonar a sua fé no Senhor. Então rejeite essas ofertas do diabo, fique no Senhor, porque estes homens, quando decidiram firmar a tua fé, a tua confiança no Senhor, houve o livramento da parte de Deus para eles. Mas só isso não, nós lemos aqui que no versículo 30 diz que então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia. O que quer dizer isso? Esse rei, ele teve que fazer prosperar esses homens naquele lugar. Por quê? Porque ele viu o agir de Deus na vida deles. Ele viu que o Senhor estava ali com eles. E o que ele tinha que fazer era prosperar, porque ele nunca viu algo igual, ele não tinha presenciado um livramento, um poder tamanho entrando e agindo. Imagina só, nenhum fio de cabelo dos seus corpos, dos corpos de Sadraque, Mesaque e Abednego, sequer chamuscaram. Oh querido, Deus é com você, fique firme no Senhor. Este foi o momento redenção para a sua edificação espiritual.